você está fazendo a pergunta errada. Como investir antes do primeiro milhão? Essa pergunta já pressupõe que você entende o jogo, que você está pronto para investir, que o problema é apenas técnico, uma questão de escolher entre ações, fundos imobiliários ou criptomoedas. Mas deixe-me ser claro, você não precisa aprender a investir. Você precisa aprender a não ser estúpido. E há uma diferença abismal entre essas duas coisas. Eu passei mais de 9 décadas observando pessoas. Vi fortunas sendo construídas, vi fortunas sendo destruídas. E a verdade inconveniente que ninguém quer lhe dizer é esta: antes do primeiro milhão, investir é a parte menos importante da equação. A parte importante é não sabotar a si mesmo. Você vive em uma sociedade que foi projetada para extrair cada centavo do seu bolso, cada outdoor, cada anúncio, cada post nas redes sociais. Todos foram cuidadosamente elaborados para convencê-lo de que você precisa de algo que você não precisa. E você cai, repetidamente. Deixe-me fazer uma pergunta brutal. Quanto você gastou no último ano em coisas que não te trouxeram nem um pingo de satisfação duradoura? Aquele carro novo, aquele celular que ficou obsoleto em 6 meses, aquele jantar caro para impressionar pessoas que você nem gosta. Você sabe qual é a diferença entre você e alguém que constrói riqueza real? Não é inteligência, não é sorte, não é oportunidade, é julgamento. Julgamento é a capacidade de dizer não quando todos ao seu redor estão dizendo sim. É a capacidade de enxergar através da fumaça do marketing e da pressão social. É entender que status não é riqueza. Status é o oposto de riqueza. Status é gastar dinheiro para que outras pessoas pensem que você tem dinheiro. Riqueza é ter dinheiro que ninguém sabe que você tem. Eu vi advogados ganhando 15 mil por mês vivendo na corda bamba. Eu vi empresários faturando 30 mil mensais sem conseguir juntar 10 mil em emergências. Por quê? Porque eles confundiram renda com riqueza. Renda é o que entra, riqueza é o que fica. E você deixa tudo escapar. Não é por falta de capacidade, é por falta de caráter. Sim, caráter, porque é preciso força moral para resistir quando seu cunhado compra um SUV, quando seu colega de trabalho viaja para Dubai, quando sua vizinha reforma a casa inteira. Você sente a inveja queimando. Você sente a necessidade de competir. E então você faz a coisa mais insensata possível. Você entra em dívida para não parecer inferior. Parabéns! Você acabou de trocar sua liberdade futura por aprovação social temporária. Deixe-me ser ainda mais direto. Se você tem dívida de cartão de crédito, se você tem financiamento de carro, se você tem parcelas de coisas que não precisava, você não está pronto para investir. Você está se afogando e está tentando aprender a nadar antes de sair da água. A verdade feia é esta. Antes do primeiro milhão, você não precisa de uma carteira diversificada. Você precisa de um espelho. Você precisa olhar para esse espelho e fazer 3 perguntas. Primeiro, eu estou vivendo abaixo das minhas possibilidades? Não na média, não mais ou menos, significativamente abaixo. Se você ganha 10 mil, está vivendo com 7, 6, 5. Segundo, eu estou livre de dívidas de consumo? E não me venha com desculpas. Não existe dívida boa em consumo. Financiar um sofá não é estratégia financeira. É fraqueza emocional. Terceiro, eu tenho controle sobre minhas emoções financeiras? Quando você vê uma promoção, você consegue passar reto? Quando seu amigo compra algo novo, você sente inveja ou indiferença? Se você não consegue responder sim para essas 3 perguntas, então não importa qual ação você compre, não importa qual fundo você escolha, você vai falhar, porque o problema não está no mercado, o problema está no espelho. E aqui está o que me deixa perplexo. As pessoas querem que eu lhes dê uma fórmula mágica, um segredo, um atalho. Não existe. O caminho para o primeiro milhão é tediosamente simples. Ganhe dinheiro, gaste menos do que ganha, invista a diferença, repita por 2 décadas. Pronto, esse é o segredo, mas ninguém quer ouvir isso. Porque é chato, porque exige paciência, porque exige que você diga não 1000 vezes, enquanto todos ao seu redor
dizem sim. E então vocês procuram complicação. Procuram day trade. Procuram criptomoedas obscuras. Procuram o próximo Bitcoin. Sabem o que eu vejo? Vejo impaciência disfarçada de ambição. Vocês não querem construir riqueza. Vocês querem um milagre. Mas milagres não existem na matemática. E finanças são só matemática com emoções no meio. A pergunta que você deveria estar fazendo não é como investir antes do primeiro milhão. A pergunta é, por que eu ainda não tenho 100 mil guardados? Porque se você ganha bem há 5 anos e não tem 100 mil investidos, o problema não é o mercado. O problema é você, e até você consertar isso. Deixe-me mostrar exatamente quanto dinheiro você jogou fora. Não com julgamentos morais, não com sermões, com números, números frios, números que não mentem. Imagine 2 homens, ambos têm 30 anos, ambos ganham 8 mil por mês. O primeiro homem, vamos chamá-lo de comum. Ele vive como todo mundo vive, ele gasta 7.500 por mês. Consegue guardar 500, ele acha que está sendo responsável. Afinal, está guardando alguma coisa, certo? O segundo homem, vamos chamá-lo de incomum. Ele decidiu que não vai jogar o jogo do status. Ele mora em um apartamento menor. Dirige um carro mais velho, não vai a todos os restaurantes da moda. Ele vive com 5.500 por mês. Guarda 2.500. A diferença? 2.000 reais por mês. Parece pouco, não é? Um jantar caro por semana. Talvez um carro um pouco melhor. Roupas de marca. Pequenos luxos. Agora vamos ao que importa. O tempo. 20 anos. Ambos investindo a uma taxa conservadora de 10% ao ano, que historicamente é alcançável com paciência e consistência. O homem comum, guardando 500 por mês, chega aos 50 anos com aproximadamente 380 mil reais. O homem incomum, guardando 2.500 por mês, chega aos 50 anos com aproximadamente 1.900.000 reais. 1.900.000 versus 380 mil. Você entende o que acabou de acontecer? A diferença não foi 5 vezes maior. Foi 5 vezes o valor mensal multiplicado pelo poder dos juros compostos. O homem incomum terminou com quase 5 vezes mais riqueza. Não porque ele era mais inteligente, não porque ele teve mais sorte, não porque ele escolheu ações melhores, porque ele teve disciplina e paciência. Mas espere, ainda não terminei de esfregá-lo em sua cara. Vamos falar sobre o custo real daquele carro. Você decide que precisa de um carro de 50 mil reais. Você dá 10 mil de entrada e financia 40 mil em 5 anos. Sua prestação? Aproximadamente R$1.000 por mês. 60 mil reais em 5 anos para ter um carro de 50 mil. Você já perdeu 10 mil em juros, mas isso é só o começo. Porque esses R$1.000 por mês durante 5 anos, se você tivesse investido em vez de pago ao banco, valeriam aproximadamente 77 mil reais ao final de 5 anos. Agora some a desvalorização. Aquele carro de 50 mil vale 30 mil depois de 5 anos. Então você gastou 60 mil para ter algo que vale 30 mil. E perdeu a oportunidade de transformar esses 60 mil em 77 mil. O custo real daquele carro? 107 mil reais. Mais que o dobro do preço que estava na etiqueta. Mas você não pensou nisso quando assinou o contrato. Você pensou, R$1.000 por mês? Eu consigo pagar. Conseguir pagar não é a questão. A questão é, quanto isso vai custar da sua liberdade futura? Eu vi isso acontecer milhares de vezes. Pessoas inteligentes fazendo escolhas idiotas. Não porque elas não sabem matemática, mas porque elas não param para fazer a conta completa. Cada compra tem 3 custos. O primeiro custo, o dinheiro que sai do seu bolso hoje. O segundo custo, o crescimento futuro que você está sacrificando. O terceiro custo, o tempo adicional que você precisará trabalhar para compensar essa decisão. Vocês só pensam no primeiro custo. E por isso vocês continuam pobres enquanto ganham bem. Deixe-me dar outro exemplo. Um que vai doer. Aquele iPhone de 6 mil reais que você compra a cada 2 anos. Em 20 anos, são 10 iPhones. 60 mil reais. Mas se você tivesse comprado celulares de 2 mil reais e investido a diferença de 4 mil a cada 2 anos,
Em 20 anos, você teria aproximadamente 140 mil reais. Você trocou 140 mil de liberdade futura por ter o telefone mais recente. Um telefone que faz exatamente a mesma coisa que um de metade do preço. Liga, manda mensagens, acessa a internet. A diferença? Status, ego, inveja mascarada de qualidade. E agora a parte que realmente importa. Vamos falar sobre o que R$1 milhão realmente significa. Não significa que você é rico, significa que você tem opções. R$1 milhão investido a 10% ao ano gera 100 mil por ano, 8 mil por mês, sem você trabalhar. Sabe o que isso compra? Tempo, escolha, dignidade. Significa que você pode sair de um emprego abusivo. Significa que você pode passar 6 meses estudando algo novo sem pânico. Significa que quando seu chefe desrespeita você, você pode sorrir e ir embora. Liberdade não é ter um Porsche. Liberdade é não precisar do Porsche para se sentir alguém. Mas para chegar nesse milhão, você precisa entender que cada compra é um voto. Você está votando em quem você quer ser. Quando você compra aquele tênis de R$1.500, você está votando em ser escravo por mais tempo. Quando você financia aquele sofá em 12 vezes, você está votando em trabalhar mais um ano da sua vida. Quando você troca de carro a cada 3 anos para impressionar o vizinho, você está votando em nunca ter liberdade real. Porque aqui está a uma matemática cruel que ninguém te conta. Cada R$1.000 que você gasta frivolamente hoje vale aproximadamente R$7.000 em 20 anos. 7 vezes. Então aquela janta de R$500 são 3.500 de liberdade futura. Aquela viagem de 10 mil parcelada em 12 vezes sem juros são 70 mil de liberdade futura. O mercado não cobra juros, mas o universo cobra. O tempo cobra, e cobra com juros compostos. A verdade é esta: você não precisa de retornos milagrosos, você precisa de tempo e consistência. 10% ao ano durante 20 anos transforma R$250 por semana em R$1 milhão. R$250 por semana. Você gasta isso em coisas que não lembra na semana seguinte e então reclama que investir é difícil. Investir não é difícil, não ser estúpido é difícil. Mas a matemática é impiedosa e também é democrática. Ela funciona para todos que têm paciência suficiente para deixá-la trabalhar. A questão é, você tem? Agora você conhece os números. Você viu a matemática. Você entende que o problema não é técnico. Então por que você ainda não mudou? Porque conhecimento não é sabedoria. E informação não é transformação. Você pode saber exatamente o que fazer e ainda assim fazer o oposto, todos os dias, por anos. Até acordar aos 45 anos percebendo que desperdiçou 2 décadas. Deixe-me explicar o que realmente está acontecendo dentro da sua cabeça. Você é controlado por mecanismos mentais que foram úteis há 10 mil anos, quando vivíamos em cavernas. Quando status significava sobrevivência, quando não havia amanhã garantido. Mas esses mesmos mecanismos, hoje, eles estão te destruindo financeiramente. Primeiro mecanismo, comparação social. Seu cérebro está constantemente escaneando o ambiente para determinar sua posição na hierarquia. Quem tem mais? Quem tem menos? Onde você está na escala? E no mundo moderno, essa comparação é infinita e implacável. Seu colega compra um carro, algo dentro de você dispara um alarme. Eu estou ficando para trás, eu preciso compensar, eu preciso provar meu valor. Então você compra algo que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não se importam. E aqui está o truque cruel. A sensação de alívio dura 48 horas, talvez uma semana. Depois você está de volta ao mesmo lugar, olhando para o próximo, sentindo a próxima onda de inadequação. É uma corrida que não tem linha de chegada, porque sempre haverá alguém com mais. Sempre. Se você ganha 10 mil, você inveja quem ganha 15. Se você ganha 15, você inveja quem ganha 25. Se você ganha 100 mil por mês, você inveja quem tem jatinho. Não há saciedade.
Não há suficiente, a menos que você decida sair do jogo. E pouquíssimas pessoas têm coragem para isso. Porque sair do jogo significa admitir algo terrível, que você tem passado anos perseguindo validação externa em vez de construir segurança interna. Segundo mecanismo, desconto hiperbólico. Seu cérebro é programado para valorizar recompensas imediatas muito mais do que recompensas futuras. R$ 1.000 hoje parecem mais reais, mais tangíveis, mais valiosos do que 7.000 daqui a 20 anos. Mesmo que matematicamente os 7.000 sejam objetivamente melhores. Por quê? Porque seus ancestrais que comeram a fruta imediatamente sobreviveram. Os que guardaram para depois morreram de fome ou foram atacados por predadores. Gratificação adiada não era uma virtude, era uma sentença de morte. Mas hoje é o oposto. Gratificação imediata é a sentença de morte. A morte da sua liberdade. A morte das suas opções. A morte do seu futuro. E você sabe disso. Intelectualmente, você sabe. Mas quando você vê aquela promoção, quando seus amigos marcam aquele jantar, quando aparece aquela oportunidade única, todo o conhecimento desaparece. O cérebro primitivo assume o controle e você age contra seu próprio interesse de longo prazo, repetidamente. Terceiro mecanismo, justificação narrativa. Seu cérebro é uma máquina de criar histórias e essas histórias sempre te colocam como herói, sempre justificam suas decisões, sempre transformam fraqueza em necessidade. Eu trabalho duro, eu mereço isso. Você só vive uma vez. Preciso manter as aparências por causa do meu trabalho. É um investimento em mim mesmo. Todas essas frases são mentiras sofisticadas que você conta para não enfrentar a verdade. A verdade é: você não tem disciplina, você tem medo. Medo de ser visto como inferior, medo de ser excluído, medo de admitir que está errado. Então você constrói castelos de racionalização. Cada compra impulsiva vem embrulhada em uma história bonita sobre necessidade ou valor ou experiência. Mas no fundo você sabe. Você sabe que aquele carro novo não era necessário. Você sabe que aquela viagem poderia esperar. Você sabe que aquele relógio não muda quem você é. Mas admitir isso significaria admitir anos de escolhas ruins. E seu ego não permite. Então você continua, dobrando a aposta, gastando mais, justificando mais, afundando mais. Quarto mecanismo, viés do presente. Você não consegue sentir empatia pelo seu eu futuro. O você de 50 anos é um estranho, um conceito abstrato, uma ideia nebulosa que não provoca emoção real. Então, quando você toma decisões, você está essencialmente roubando de um estranho. Você pega o dinheiro que deveria ser dele e gasta consigo mesmo hoje. E não sente remorso. Não até ser tarde demais, não até você ser aquele estranho, olhando para trás, percebendo que seu eu de 30 anos te traiu, te deixou sem opções, te condenou a trabalhar até morrer. Eu vi isso incontáveis vezes. Homens de 60 anos com raiva do homem de 30 que eles foram. Mulheres de 50 em pânico porque a mulher de 25 gastou tudo. Mas naquele momento, quando eram jovens, aquele futuro parecia tão distante, tão irreal, tão improvável. E aqui está o problema fundamental. Seu cérebro evoluiu para um mundo onde a expectativa de vida era 30 anos, onde o futuro era incerto, onde acumular não fazia sentido porque você provavelmente seria morto por uma infecção ou um animal. Mas agora você vai viver até os 80, talvez 90, e você tem duas opções. Ou você vive 50 anos com dignidade e escolha, ou você vive 50 anos escravo de decisões que tomou aos 25. A diferença entre essas duas vidas não é sorte, não é talento, não é oportunidade. É a capacidade de dizer não ao seu cérebro primitivo, dia após dia, ano após ano, década após década. E pouquíssimas pessoas conseguem, porque é doloroso, porque é solitário, porque significa assistir seus amigos viverem o que parece ser uma vida melhor enquanto você economiza. Mas aqui está o que eles não te contam sobre essa dor.
ela é temporária. A dor de não ter o carro novo dura 6 meses. A dor de não poder se aposentar dura 30 anos. A dor de não ir à viagem, cara, dura algumas semanas. A dor de trabalhar em um emprego que você odeia porque precisa do dinheiro dura décadas. Você está escolhendo qual dor carregar e está escolhendo errado, porque você está otimizado para o curto prazo em um jogo de longo prazo. E isso é a definição de insensatez. A solução não está em aprender truques financeiros. A solução está em reprogramar sua relação com o desconforto, com inveja, com validação externa, com impaciência. A solução está em desenvolver caráter. E caráter não é algo que você aprende em um curso, não é algo que você compra, é algo que você constrói. Escolha por escolha, dia por dia, negação por negação. Até que um dia você olha ao redor e percebe, você é livre. E todos aqueles que pareciam estar te superando, e todos aqueles que pareciam estar te superando, ainda estão presos. Presos em empregos que odeiam. Presos em dívidas que não conseguem pagar. Presos em vidas que construíram para impressionar pessoas que nunca se importaram. Deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. O caminho para o primeiro milhão não é sobre dinheiro. É sobre quem você precisa se tornar para merecer esse milhão, porque o dinheiro é consequência, não é causa, é o resultado externo de uma transformação interna. Você não chega ao primeiro milhão porque encontrou o investimento certo. Você chega porque se tornou o tipo de pessoa que não se autossabota, que não cede a cada impulso, que entende a diferença entre preço e valor. E essa transformação, ela começa com aceitação brutal. Aceite que você desperdiçou anos. Aceite que você fez escolhas ruins. Aceite que você priorizou ego sobre patrimônio. Não fique se lamentando. Não fique na autocomiseração. Simplesmente aceite. Olhe no espelho e diga: eu fui um tolo e agora vou parar de ser. Porque aqui está a verdade libertadora. Não importa quantos erros você cometeu até agora. O que importa é o que você faz a partir deste momento. Você tem 35 anos e não tem nada guardado? Você ainda tem 30 anos pela frente. 30 anos de juros compostos esperando para trabalhar a seu favor. Você tem 45 e está começando do zero? Você ainda tem 25 anos. E 25 anos são suficientes se você parar de jogar contra si mesmo. Mas você precisa começar. Hoje, não segunda-feira. Não depois das férias. Não quando ganhar mais. Hoje. E começar significa fazer 3 coisas radicalmente simples. Primeira coisa, corte tudo que é status. Olhe para sua vida e identifique cada gasto que existe apenas para gerenciar a percepção que outros têm de você. O carro mais caro que o necessário. A roupa de marca quando a sem marca serve igual. O restaurante caro quando você poderia cozinhar. A casa maior que o necessário em um bairro mais caro que o necessário. Corte, sem piedade, sem hesitação, porque cada real gasto em status é um voto para continuar escravo. E eu estou cansado de escravos que se chamam de bem-sucedidos. Você não é bem-sucedido se precisa trabalhar até os 70. Você é refém das suas escolhas. Segunda coisa, automatize a riqueza. Pare de confiar na sua força de vontade. Ela vai falhar. Todo mês, sempre que aparecer uma tentação, configure uma transferência automática. No dia que o salário cai, 20% vai direto para investimentos. Antes de você ver, antes de você tocar, antes de você ter a oportunidade de racionalizar um motivo para gastar. Pague a si mesmo primeiro. Não é um clichê. É a única estratégia que funciona consistentemente. Porque o que sobra no final do mês, depois de pagar todas as contas? Zero. Sempre sobra zero. O dinheiro se expande para preencher o espaço disponível. Então, reduza o espaço disponível. Force-se a viver com menos, automaticamente. Terceira coisa, mate a urgência. Estabeleça uma regra inflexível.
Nenhuma compra acima de R$ 500 sem esperar 72 horas. 72 horas. 3 dias. Anote o que você quer comprar. Anote porque você acha que precisa. E espere. Em 70% dos casos, a urgência vai desaparecer. O desejo vai evaporar. E você vai perceber que era apenas impulso disfarçado de necessidade. Nos 30% restantes, quando você ainda quer depois de 3 dias, talvez seja legítimo. Talvez. Mas essa pausa é a diferença entre acumular riqueza e acumular tranqueiras. Agora, sobre investir especificamente. Antes do primeiro milhão, você não precisa de sofisticação. Você precisa de simplicidade brutal. Esqueça ações individuais. Você não sabe escolher empresas. Ninguém sabe consistentemente. Os profissionais erram. Você vai errar mais. Esqueça criptomoedas. Esqueça day trade. Esqueça qualquer coisa que prometa retornos rápidos. Porque o que você precisa não é velocidade. É inevitabilidade. Coloque seu dinheiro em fundos de índice, diversificados, de baixo custo e deixe lá, por 20 anos, sem mexer quando o comum mercado cair, sem mexer quando todos estiverem em pânico, sem mexer quando aparecer a oportunidade da década. Apenas continue depositando, mês após mês, ano após ano. Chato? Extremamente. Efetivo? Devastadoramente. Porque a riqueza não é construída em momentos de genialidade. É construída em décadas de consistência tediosa. E aqui está o que vai acontecer. No primeiro ano você vai olhar o saldo e se sentir desanimado. Só isso, depois de tanto sacrifício? No terceiro ano você vai começar a ver momentum. Os juros sobre os juros começam a aparecer. No quinto ano, seus investimentos começam a trabalhar tão duro quanto você. Seu dinheiro está produzindo dinheiro. No 10º ano, seus investimentos estão trabalhando mais duro que você. O crescimento mensal supera o que você consegue depositar. E em algum lugar, entre 15 e 20 anos, você cruza a linha invisível. Você atinge independência financeira. Não porque ficou rico, mas porque ficou livre. Livre para escolher. Livre para recusar. Livre para viver segundo seus próprios termos. Mas essa liberdade tem um preço. E o preço é pago agora, em cada não que você diz, em cada impulso que você resiste, em cada vez que você escolhe o invisível de longo prazo sobre o visível de curto prazo. E ninguém vai te aplaudir, ninguém vai notar. Seus amigos vão continuar achando que você é um pão duro. Sua família vai continuar não entendendo. Mas em 15 anos, quando eles ainda estiverem reclamando de chefes e contas, você vai estar silencioso, livre, observando. E eles vão perguntar: como você conseguiu? E você vai sorrir. Porque você sabe que não há atalho, não há truque, não há segredo. Há apenas a escolha diária de não ser estúpido. Então aqui está a minha pergunta final para você. Você está disposto a ser incomum? Porque comum leva a vida comum. Salário em salário. Dívida em dívida. 30 anos trabalhando para construir a riqueza de outros. Incomum leva à liberdade, mas exige que você decepcione pessoas, que você enfrente julgamento, que você ande sozinho por um tempo. A maioria não está disposta. A maioria prefere a ilusão de sucesso à realidade de liberdade. Mas se você está ouvindo até aqui, se algo nessas palavras ressoou dentro de você, talvez você seja diferente. Talvez você esteja pronto para parar de fingir e começar a construir. Talvez você esteja pronto para trocar validação por paz, status por segurança, aparência por substância. Porque no final, apenas uma coisa importa. Quando você deitar a cabeça no travesseiro aos 60 anos, você terá opções ou terá arrependimentos. Você terá liberdade ou terá memórias de coisas que não importavam. Essa escolha é sua. E você a faz todo dia. Com cada compra, com cada impulso, com cada decisão. Escolha bem, porque o tempo não espera. E os juros compostos não perdoam, eles trabalham a seu favor. Ou contra você. Mas sempre trabalham. A pergunta é:
para qual lado você está enviando o seu dinheiro.